Tem muita coisa aqui e eu não quero esquecer de nada. O STF decidiu que Lula é elegível. Então, hoje, eu vou usar o meu tempo aqui para prestar uma homenagem ao cachaceiro de 9 dedos e a seu partido, o PT. Mensalão, Petrolão, o desvio de mais de 242 bilhões da saúde, a Lava Jato estimou em mais de 8 trilhões de reais os valores desviados pelas corrupções envolvendo o governo do PT. Para se ter uma ideia, isso aí é mais do que todo o PIB do Brasil em 2022, que é 7,4 trilhões. Eu quero recolocar aqui, foi 8 trilhões o estimado pela Lava Jato de desvios do PT, né? Agora, o que mais me irrita é que muitas pessoas falam que o PT ele mudou depois que ele chegou no poder. Porque antes ele tinha uma postura, eles eram pessoas íntegras, e depois mudou. Então, eu quero aproveitar esse momento para falar só das falcatruas do PT de antes de assumir o governo. Foro de São Paulo, em 1990. Lula, juntamente com Fidel Castro, fundou o Foro de São Paulo, uma organização de partidos de esquerda para toda a América Latina, que agiam em prol do comunismo. Acontece que fazia parte dessa organização o maior grupo terrorista e narcotraficante de toda a América Latina, as Farc. Estima-se em mais de 260 mil o número de mortos em 50 anos de conflito na Colômbia, por causa das Farc. 2001, o assassinato do prefeito de Campinas, Toninho do PT. Um inquérito policial concluiu que o prefeito, durante uma viagem que fazia de automóvel, foi morto sem nenhum motivo, além de ter cruzado, por acaso, com um bando de criminosos que passava pelo local. 2002, caso Celso Daniel, o prefeito de Santo André, foi morto com 11 tiros e seu corpo foi jogado em uma estrada. O inquérito policial concluiu que os criminosos sequestraram Celso Daniel por acaso, frustrados por perderem de vista seu alvo, um empresário cuja identidade não foi revelada. Mais um morto, Antônio Palácio de Oliveira, morto em fevereiro de 2003. O garçom do restaurante Rubiati, que atendeu Celso Daniel e Sombra em um jantar pouco antes do sequestro. Morreu ao chocar a moto contra um poste quando era perseguido por 2 homens. O assassinato de Paulo Henrique da Rocha Brito, morto em 2003. Testemunhou o acidente, do Antônio Palácio. A polícia não pôde ouvir seu depoimento, pois 20 dias depois, a única testemunha seria morta, no mesmo lugar, com um tiro nas costas. O assassinato de Irã Moraes Rédua, em dezembro de 2003. Era funcionário da empresa Serviço Funerário da Serra e foi responsável pelo recolhimento do corpo de Celso Daniel. Foi morto no dia 23 de dezembro de 2003. A polícia concluiu que não existia relação entre o assassinato do agente funerário e o prefeito Celso Daniel. O assassinato de Dionísio de Aquino Severo, em 2002. Dionísio seria o suposto elo entre a quadrilha e Sombra, líder da quadrilha da favela Pantanal. Foi preso 3 meses após o crime e afirmou à polícia que tinha delações a fazer. Antes de contar o que sabia, foi encontrado morto em um presídio do Belém, em São Paulo. Assassinato de Manuel Sérgio Estevam, amigo de Dionísio, com quem dividira uma cela na penitenciária de Avaré. Foi assassinado em setembro de 2002, possivelmente por causa de um envolvimento com o tráfico de drogas. Otávio Messier, policial civil e investigador que ligou para Severo na véspera do crime. Foi morto em 2003 a tiros dentro do seu apartamento por criminosos que, para entrar no local, se identificaram como sendo policiais federais. O assassinato de Carlos Delmonte Prince, morto em 12 de outubro de 2005. Médico legista que emitiu o laudo identificando sinais de tortura no corpo do prefeito Celso Daniel, o que possibilitaria uma autópsia posterior, e que a real data da morte foi dia 19 de janeiro. Prince foi encontrado morto em seu escritório em 2005. A Polícia Civil concluiu que o médico cometeu suicídio por causa do fim de seu casamento, ingerindo um coquetel de medicamentos, E tem uma outra notícia muito interessante aqui. PT foi condenado a pagar 3,5 milhões à Prefeitura de Santo André. Na sentença, o juiz considerou que as provas produzidas nos autos são suficientes para concluir que houve esquema de propina montado para extorquir os empresários. É lícito concluir que José Dirceu, braço direito de Lula,
na qualidade de presidente do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, drenou para atender a interesses partidários montante expressivo dos recursos obtidos criminosamente dos empresários do ramo de transporte coletivo do município de Santo André. Eu acredito nas conclusões que a polícia fez de todos esses casos, assim como eu acredito que Adélio Bispo agiu sozinho quando enfiou uma faca na barriga de Jair Bolsonaro. Adélio Bispo, que já tinha sido filiado há durante 7 anos, ao partido PSOL. Então, é importante lembrar um pouco da história do PT e do ladrão de 9 dedos, agora que ele vai poder se candidatar novamente. Obrigado, presidente.